o que eu vou fazer? Uma tabela. Então, aqui eu vou selecionar tabela. E automaticamente o Power BI traz para mim essa visualização. O que eu vou colocar na minha tabela? Eu vou colocar estados em valores. O que mais que eu vou colocar? Quantidade de UBS, total de UBS. Também vou colocar total da população geral. E vou colocar também, mais uma vez, o total da população geral. E vou colocar mais uma coluna aqui, total de população geral. Mas eu vou dizer para mostrar como um percentual do total geral. Então, observe, eu tenho uma tabela que apresenta os estados, o total de UBS, o total da população geral e o percentual em relação à população. Eu vou fazer uma formatação nessa tabela que aqui no rolo de tintas é colocar uma sombra para ficar aqui igual o mapa. E vou clicar aqui, ó, em matriz. Observe que o Power BI já incluiu aqui a estrutura da matriz. E eu vou colocar para vocês, mais uma vez, aqui o que nós vamos colocar na matriz, Camila? A matriz é bom porque eu posso ir concatenando as informações. Então, eu também vou colocar região na linha. Vou colocar estados abaixo de região. Vou colocar cidades abaixo dos estados. E, por último, os municípios. Veja, na verdade, eu vou colocar aqui no lugar de municípios, eu vou colocar bairros. E veja como ficou a nossa tabela. Se eu abrir Centro-Oeste, ele vai me trazer aqui todos os estados. Se eu abrir os estados, ele me mostra as cidades, cidade de Brasília. Se eu abrir Brasília, ele vai me mostrar aqui os bairros. Águas Claras, Asa Sul, Asa Norte. É isso mesmo que eu quero. Mas o que eu quero mostrar dessa informação? Olha, minha matriz ainda não está completa. Eu vou colocar no campo valores a quantidade, né, que é o total de UBS. Então, eu vou trazer a minha medida para valores. E também quero ver o percentual em relação ao total. Então, eu também vou pegar o meu campo total UBS e vou pedir para mostrar o percentual. Então, eu clico nessa setinha, venho em formatação, mostrar valor como percentual de linha total. Percentual do total geral. E aqui ele está me mostrando o percentual. E quando eu clicar aqui nos estados, automaticamente esse valor vai sendo distribuído entre os municípios, entre as cidades, né? Entre os bairros, entre os estados. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, aqui na Asa Sul, em Brasília, eu tenho 2 unidades básicas de saúde. E assim por diante. Eu vou abrir aqui o Sul, Paraná. Ele traz aqui todos os bairros de Paraná e ele mostra a quantidade de unidade básica de saúde. O que é legal a gente colocar aqui também é o total geral de população. Aí sim eu consigo, deixa eu ver aqui, total geral. Porque aí sim eu consigo comparar com o número da população, né? Deixa eu só ver aqui. Total geral da população. Igualzinho eu fiz aqui, nessa tabela, né? Igualzinho eu tenho lá no outro mapa. Aqui eu tenho o total de população. Deixa eu colocar aqui mais uma coisa, região. E vou pedir para transformar numa matriz.
Não, por algum motivo a nossa medida não funcionou aqui. Esse total geral da população, deixa eu só ver essa medida aqui. Tá, estados. Essa parte de estados é da UF completa. Deixa eu colocar esse estado aqui. Agora eu vou tentar colocar aqui o total geral. Aqui eu tô fazendo uma comparação com a total de unidade básica da saúde pelo percentual. E aí eu consigo visualizar por região. Vou fazer aqui um filtro, selecionando aqui Centro-Oeste. E aqui, por exemplo, eu consigo ver no Goiás. Eu vou tirar esse estado daqui e colocar esse estado. Agora sim eu consigo ver região, estados, cidades e bairros. E o meu mapa também apresenta, à medida que eu vou clicando aqui na minha matriz, ele também filtra no mapa. Por exemplo, se eu selecionar aqui só o Nordeste, ele vai filtrar no meu mapa só o Nordeste e aqui na minha matriz também. Vamos trabalhar um pouco com esses dados da tabela? Então, aqui na minha tabela, no rolo de tintas, com a minha tabela selecionada, eu venho no rolo de tintas. Na opção geral, ele mostra a posição da tabela, né, que pode variar à medida que eu vou levando para um lado e para o outro. Aí eu tenho os estilos, né, que pode ser nenhum, o mínimo, negrito, cabeçalho negrito, linhas alternadas, contraste, alternando linhas, contraste alternando linhas, linhas que piscam com cabeçalho negrito, esparçado, esparso e condensado, né? Então aqui a gente pode escolher da forma que a gente achar melhor. No caso, eu vou deixar no estilo linhas que piscam. E vou mudar as cores, né? Vou seguir aqui para a próxima opção. Na grade, eu vou deixar do jeito que tá. Eu posso pedir para habilitar ou não a grade. Cabeçalho da coluna, a gente vai deixar dessa mesma forma como está. Cabeçalho da linha também, não vou mexer. Na parte de valores, que é o que eu vou mexer aqui, ó. Cor da tela de fundo. Na parte de valores, eu vou mexer um pouquinho nessas cores de tela de fundo. Eu vou mudar esse azul. Vou deixar um pouquinho cinza. Aqui um cinza mais claro. E aqui um cinza mais escuro. Então, eu posso mudar as cores, eu posso mudar a fonte, eu posso mudar tudo aqui na minha tabela, na minha matriz. Subtotais, olha, se eu quero que apresente ou não os subtotais lá no final da minha tabela. Eu vou deixar aqui habilitado. Total geral, eu posso mudar a fonte, a cor e o tamanho. Vamos deixar como está. Formatação do campo, né? Aqui no campo total de UBS, se eu quero que mostre alguma unidade, eu posso deixar nenhum como está. Eu posso deixar milhão, né? Aqui no caso vai ser nenhum, porque os valores são bem baixos, mas eu poderia mudar aqui o valor. Se eu trabalhasse aqui com bilhões, né? Eu poderia colocar aqui a opção bilhão e ele me mostraria
apenas as casas decimais de bilhão. Formatação do campo, que a gente estava agora, formatação condicional. Por enquanto, a gente vai deixar desabilitada a formatação condicional. Título está desativado, mas aqui eu poderia ativar e mudar o texto do título também. Tela de fundo, eu vou deixar sem tela de fundo. Observe que essa parte que não tem dados fica transparente, mostrando a parte do fundo do meu painel. Aí eu tenho a parte de sombra, que eu vou habilitar, e cabeçalho. Então, aqui eu já terminei a parte da minha matriz. E o que eu tenho aqui, vou deixar nesse tamanho, nesse formato, porque à medida que a gente vai selecionando, vai aumentando o espaço, né, a área da nossa matriz. Então, eu vou deixar aqui bem pequenininha, segmentada. Então, aqui eu tenho um mapa que é possível eu fazer um drill, né, subir e descer a hierarquia de região para estado, para cidades e para municípios. Eu também tenho uma matriz que separa os dados por região e eu consigo analisar a quantidade de UBS com seu percentual em relação ao total.